Como que você vê esse ramo para os novos profissionais? Como que o mercado está se abrindo para isso? Você acha que já chegou no limiar? Como que como pode avançar ainda a ergonomia no mercado de trabalho hoje em dia? Infelizmente, o que eu vou falar ainda é assustador. Mas a maior parte das empresas ainda não fazem nada ergonomicamente. Eu mesma já fui chamada por várias empresas para realizar análise ergonômica de papel. Por quê? O Ministério do Trabalho fiscaliza. Só para assinar. Montar, eu balançando o microfone, montar mesmo um documento. Entendi. Então, porque a empresa chega, ela pede a análise ergonômica, a gente chama de AET. Eu preciso da AET. E aí eu mostro a AET, né? Então, assim, até no momento da contratação de um profissional para realizar a análise ergonômica, ele fala, eu preciso de uma análise ergonômica só para fins comprobatórios. De que aquela empresa cumpriu aquele papel e etc. E, na verdade, o papel não é esse. O papel é o quê? Poxa, teoricamente, na equipe de medicina e segurança do trabalho, já deveria ter uma pessoa da área de ergonomia, né? Não existe hoje um ergonomista por formação. Se eu não me engano, somente na USP que tem um curso superior de ergonomia, mas, no entanto, Caramba. todos os profissionais da área da saúde e os engenheiros, principalmente os engenheiros de segurança do trabalho, que já têm ali um domínio das NRs, são pessoas que podem se especializar em ergonomia e estar atuando. Porém, a análise ergonômica ela é muito ampla. Eu preciso ter um conhecimento da área da saúde, eu preciso ter um conhecimento do funcionamento da empresa e dos fatores ambientais. Uhum. Que é uma área que a gente ainda não falou nada ainda, mas é a questão da ergonomia ambiental. Então, a pessoa chega num determinado local. Então, eu vou fazer uma análise ergonômica. Eu vou fazer o levantamento de quantos funcionários, da carga horária desses funcionários, da carga horária de trabalho, né, jornada de trabalho, do tempo de intervalo que eles têm, do layout completo, todos os maquinários que são utilizados, desde o mais simples ali, que é o reloginho de bater ponto, até a hora dele ir embora. Eu vou fazer a análise dos fatores ambientais, eu vou olhar a ventilação, temperatura, cor do ambiente, ruído. Tudo isso faz parte da ergonomia. Então, se a pessoa passa ali 8 horas do dia dela, ela tem que ter um ambiente favorável, um maquinário favorável, tem que ter ali todo o seu posicionamento para a utilização desse maquinário também correto. Então, envolve muita coisa. E, normalmente, é muito difícil você chegar num determinado setor e não encontrar algo que seja ergonomicamente errado. Então, automaticamente, quando a empresa está contratando a realização de uma análise ergonômica, ela vai precisar gastar. Então, ela não vê isso como custo-benefício. Ela vê como a geração de mais um gasto. Dinheiro mais uma despesa, né? Mais uma despesa. Então, não são realizados. E tem aquela questão também que é muito complexa, que é a seguinte. Eu vou fazer a análise ergonômica. Eu chego no local de trabalho, o ideal é que os colaboradores não saibam que eu estou ali fazendo uma análise ergonômica. Que eu pegue os colaboradores num dia normal. Porque senão senta todo mundo bonitinho, todo mundo arruma tudo. Não fica nada desorganizado, não fica aquela confusão na mesa de coisa jogada, a impressora lá, cabo para todo lado, que é o ambiente que a gente encontra quando é natural. Então, isso tudo muda muito. Eu fiz uma análise ergonômica num frigorífico, um grande frangal. Primeiro, pausa, né? Parênteses, eu fiquei 6 meses sem comer frango. Depois disso. Depois disso. Caramba. Porque foi complexo. Mas eu peguei desde a hora que o frango chega, em que eles colocam o franguinho lá, coitado, de cabeça para baixo, num funil, e aí vai passando, cortando as cabecinhas, e aí vem aquele processo todo, né? Despenando, parará. E é uma linha de produção muito grande. Sim. Gente, tem correias assim para todo lado, e aí vai passando. Aí tem
tem primeiro o revolvinho. Primeiro a pessoa coloca o frango de cabeça para baixo, num finco lá, né? Uhum. Aí vem outro com o revolvinho abrindo ali, né, o toinho ali para poder tirar as partes internas. Aí vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E aí vai numa linha de produção. E aí é uma bancada muito grande que vai dando voltas. Os frangos vão passando, vão rodando e os funcionários vão ficando, aquele monte de funcionário. Primeiro, é um ambiente gelado, extremamente gelado, que pode causar muitos malefícios à saúde do colaborador. Então, já geraria uma área insalubre. Um ponto. Segundo ponto, a altura é a mesma. E aí, ao longo dessa correia, eu tenho colaboradores de diversas alturas, estaturas. E todos usando o mesmo equipamento. E aí, eu cheguei numa parte, que foi a parte que me deixou mais complexada, que foi a parte que os colaboradores, só tinham 2, fazendo horário de turno, que eles faziam os cortes de frango a passarinho. Aí tem uma como é que chama? De corte? Serra. Uhum. Só que ela é automática. E aí tinha um sensor que ele encostava com a perna dele acionando essa máquina. Aí ele tinha uma luva de aço numa mão só. Aí ele acionava com a perna dele encostando e ela ficava zzz, e ele pegava e numa velocidade perigosíssimo. Numa velocidade, e aí ele fazia. A perna dele ficava o tempo inteiro encostando no botão, porque se ele desencostasse, ela parava de funcionar. Isso eles colocaram por segurança. Ok que é por segurança. Só que a perna dele, que encostava, ela ficava isométrica o tempo inteiro. E a postura dele é errada, porque se você dobra uma perna, automaticamente o seu corpo fica, né, torto. E aí pegava o frango, levantava o ombro e Esse movimento aqui, ó, abdução de ombro, cotovelo e falange, era o dia inteiro. E a mão de domínio dele, ele não consegue fazer isso com a outra mão, que no meu caso seria a esquerda, porque ele não vai ter a mesma precisão. Sim. E 2 funcionários só, ele só parava para almoçar. Caraca. Aí, de cara, eu fui colocando algumas indicações de bancadas de ajuste para os funcionários mais baixos subirem, para ficar numa altura um pouco mais confortável ergonomicamente. E a gente foi fazendo alguns ajustes. Mas a gente precisaria evoluir muito no maquinário da empresa para que, de fato, ela realmente desse, né, assim, estivesse de acordo. Né, para os funcionários, o conforto ergonômico necessário. E aí, o que aconteceu foi que eles não chegam a ter problemas graves, por exemplo, de absenteísmo elevado, por quê? É um trabalho muito operacional, de um nível intelectual baixo. Então, eles tinham funcionários que eram funcionários que se submetiam a qualquer tipo de situação, porque é o que acontece no chão de fábrica. Sim. Como as pessoas têm pouco conhecimento, elas se submetem. E a rotatividade de funcionário é muito grande. Muito grande. Então, eles não chegam a ter problemas, em função de leis trabalhistas, por exemplo, grandes, porque os funcionários não chegam a essa etapa de comprovar que eles têm um problema derivado daquela atividade laboral. Então, assim, isso acontece de um modo geral. De um modo geral. Eu já vi acontecendo, já vivenciei, inclusive. Agora você vai na sua casa. Eu vou te dar um outro exemplo também que é complexo. Foi até pessoal. Eu estava construindo a minha casa. Aí a gente estava definindo a altura da pia da cozinha. E o meu pedreiro batendo boca comigo, que a altura tinha que ser 80, porque é padrão 80. Eu falei para ele, mas aqui quem vai usar a pia sou eu e meu esposo. Nós temos a mesma altura. Por que eu tenho que colocar uma pia de 80? Porque você está me dizendo que é padrão. Se eu posso colocar uma pia que vai ficar aqui na altura mais ou menos da minha cristelica, com a torneira que eu vou comprar, que é essa torneira, que vai me posicionar uma postura melhor. E a casa é minha, a casa não é sua. Ele, não, mas não é padrão, não é padrão, não é padrão. Então, assim, o que é padrão? De fato. O que é padrão? Então, essa disciplina também é uma disciplina obrigatória na arquitetura. Porque os arquitetos também precisam se adaptar, né? Se adaptar ergonomicamente. Serem flexíveis. Né? Ali no planejamento do projeto, isso tudo tem que acontecer.
Então, a gente envolve muitas áreas de conhecimento, a gente envolve, né, deveria até envolver mais.